Vamos agora para o The Spine Stretch. A tradução ao pé da letra do Spine Stretch seria o alongamento da coluna. Então aqui eu já quero chamar a sua atenção, porque como você viu no início do vídeo, esse é um exercício onde as pessoas visualizam e imaginam que é um exercício de alongamento de posterior, de cadeia posterior das pernas. E na verdade é um alongamento da coluna, do Spine Stretch, ok? Ele é o primeiro exercício da série que eu divido de uma forma didática dos exercícios sobre os isquios. Mas você pode se perguntar, Lívia, a gente já fez um exercício na sequência do MET 34 onde ficamos sentados. Sim, mas ele era sobre o apoio do sacro e agora a gente vai de fato começar a pensar no apoio dos isquios, tá bom? Então o que a gente precisa para fazer o The Spine Stretch? É óbvio que para a gente se manter nessa posição sentada, 90 graus, a gente vai precisar de mobilidade ali da região do quadril, alongamento da cadeia posterior das pernas, sim. Então eu vou sugerir que a gente comece construindo esse exercício exatamente fazendo isso daí que eu acabei de falar, que seria, por exemplo, articulando aqui a região do quadril, flexores de quadril, né? Para a gente conseguir depois se manter nessa posição. A gente pode também trabalhar com as mãos atrás do joelho aqui, pensando na extensão desse joelho. Depois eu não vou precisar estar com a perna estendida enquanto sentada nos meus isquios. Então já vamos começar a lubrificar essas articulações e a aquecer a região também. Mas a gente também pode manter essa perna lá em cima e trazer em pequenas pulsadinhas em direção ao seu tronco. Faz sentido para você quando eu falo isso? Lívia, mas o exercício não é sobre os isquios? O que você está fazendo sentada? Acabei de falar, minha gente. Estamos começando a pensar nesse alongamento de cadeia posterior. Apesar de eu ter repetido e enfatizado que o Spine Stretch é um alongamento da coluna. Já já tudo vai fazer sentido. Vem comigo, vem acompanhando o raciocínio. Beleza, o Spine Stretch nos pede uma flexão de tronco, mas essa flexão ela precisa vir com crescimento. Então não é uma compressão de coluna, a gente não vai derreter a coluna para baixo. A ideia é construir essa flexão de tronco a partir da ativação do seu glúteo para a gente fazer um grande C com a tua coluna. E aqui a gente vai precisar de muito scoop, o abdômen para dentro e para cima, quase como se o seu estômago fosse colar lá nas costas, tá bom? Então vamos lá. Posso começar a trazer mais mobilidade para essa região, principalmente aqui de pelve e de lombar, fazendo um meio rolamento para trás, tá? Com o suporte dos braços, caso isso faça sentido para você, ativando glúteo, abdômen e desenhando esse grande C nas costas. Eu vou reforçar que eu gosto dos cotovelos para fora, para a gente pensar em ativar a cintura escapular, tá? O cotovelo para dentro, ele tende a trazer os ombros um pouquinho para cima. Mas a gente pode trazer de volta o tronco em direção à perna, mantendo esse grande C, porque é o que a gente vai fazer no Spine Stretch, tá? Se aproximar da sua perna, mas ao mesmo tempo pensando em afastar a barriga da coxa. Se isso daqui estiver muito simples, o teu corpo não está conseguindo entender, a gente aumenta essa alavanca aqui, tirando o suporte das mãos, tá? Então a gente pode vir aqui para cima, pensando que os seus braços querem ir longe, mas o seu bumbum ele quer engolir para dentro do teu quadril e o abdômen para dentro e para cima. E a gente pode ir lá para trás, mantendo esse grande C, e depois voltar aqui para cima, mantendo esse grande C. Aqui a gente já começa a visualizar um pouquinho o que vai acontecer lá no final do exercício. Um detalhe que eu gosto muito de trazer para o corpo, para trazer essa percepção mesmo de scoop, do abdômen indo para dentro, da barriga se afastando da coxa, é com o apoio das mãos no chão. Então vamos colocar as mãos aqui no meio das pernas. Se na posição sentada, com as pernas estendidas, você não consegue sentir o apoio dos seus isquios, eu vou te dar duas sugestões. Ou flexionar as pernas, porque o mais importante para mim não é a perna estendida a qualquer custo, é sempre pensar na coluna primeiro, tá? Então, se para minha coluna ficar reta sobre os meus isquios eu preciso flexionar o joelho, tá tudo certo, gente, não tem problema. Ou você também pode colocar um calço aqui embaixo, uma caixa, um degrau, alguma coisa para elevar um pouquinho a altura dos seus isquios em relação ao seu calcanhar, tá bom? Vamos voltar ao raciocínio então. Mãos apoiadas aqui no chão. Quando a gente pensa em deslizar a mão para frente,
mantendo a pressão da mão contra o chão, eu consigo apertar a minha mão contra o chão para baixo e para frente e empurrar as minhas costas para trás. Então a gente vai pensar nessa mão no chão, não numa mãozinha que quer escorregar longe, igual uma bailarina, numa mão que ela quer pressionar o chão, empurrando o chão para frente e o abdômen para trás, tá? Então esse toque da mão no chão me ajuda muito a trazer essa percepção de scoop, de abdômen para dentro e para cima. E se com o joelho flexionado estiver fácil, vocês podem fazer com a perna estendida, beleza? Pressiona a mão para baixo e para frente, enrola o quadril, ativa o abdômen e faz esse grande C da coluna. Beleza, Lívia, o toque da mão no chão fez muito sentido, já entendi que a ideia não é deitar sobre a minha perna, é afastar a barriga da coxa. Lembra? Pra gente fazer o alongamento da coluna? Então agora vamos fazer com os braços à frente. Para que esse braço na frente ele faça sentido e ele não fique um braço molengo, a gente vai pensar como se você estivesse pressionando o seu braço sobre uma mesinha imaginária, sobre uma superfície imaginária. Então, se você pressiona esse braço numa superfície imaginária, naturalmente a gente ativou o serrátil, todos os estabilizadores ali da cintura escapular, tá? Então vamos, ao invés de deixar esse braço aqui mole, energia para frente, apertando para baixo. Olha quantos vetores a gente tem nessa brincadeira aqui. A minha cabeça cai para cima, os meus ombros querem ir para baixo. O meu braço cai para frente, mas os meus ombros querem ir para trás. Consegue visualizar isso? E agora vamos começar a fazer o movimento de ir para frente o tronco, mas o meu abdômen quer ir para trás. O meu braço quer ir longe, mas o meu abdômen quer se afastar da minha coxa. E volta. Conseguiu entender o que eu quis dizer sobre alongar a coluna e não os isquiotibiais? Não é pra gente aproximar a barriga aqui da coxa, é para afastar e fazer esse redondo, quase como se você tivesse com uma melancia aqui na barriga, tá? E aí, vamos pensar em mais vetores. Enquanto você quer ir lá para frente, teu abdômen quer ir para trás, os seus calcanhares, eles querem apertar duas buzinas imaginárias lá na frente. Então, nada de pé xoxo, tá? Ou a gente trabalha com esse pé em ponta ou em flex. Aqui na situação do spine stretch, a gente pode fazer em flex, na verdade ele é em flex. Mas se estiver exigindo demais da sua cadeia posterior aqui das pernas, você pode fazer uma plantezinha para dar uma aliviada, combinado? E para a gente finalizar a construção do spine stretch, falta só adicionar os pumps. Os pumps, eles são excelentes para a gente estimular toda a cadeia facial, tá bom? Então a gente não está mais trabalhando com músculo no momento em que a gente coloca pump. A gente está fazendo deslize de toda a face, principalmente da linha posterior. Então vamos lá na frente, começa crescendo, coluna, apertando os ombros para baixo. Eu vou trazer mais um detalhe, gente, é muita coisinha para a gente fazer esse exercício ficar impecável. Quando eu falo para você sentar sobre os isquios, cuidado para você não abrir caixa torácica. Anteroversão aqui da pelve vai ser uma coisa, mas eu preciso manter a curvatura do meu tórax, tá bom? Então vamos preparar o movimento, pressionando os braços para baixo e vamos lá longe. Pensa que a sua mão quer ir longe, pulsa. 1, 2 e volta. Quem me ajuda nessa pulsação é abdômen, é powerhouse. Para dentro e retorna, tá? Mais uma vez. Voltou. E é assim que eu costumo construir o spine stretch nas minhas aulas. Eu espero que tenha feito sentido para você. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo e a gente vai conversando.